Dando continuidade à série Business Owner, o papel mais crítico na agilidade de negócios, nesse episódio, o terceiro da série, nós decidimos trazer um modelo muito conhecido na análise de negócios, na área do conhecimento chamada análise de negócios, que é o modelo de conceitos essenciais. E esses conceitos essenciais, principalmente na minha opinião, eles são essenciais para aqueles que desempenham o papel de gestão de um negócio, que vão ter a responsabilidade de liderar uma transformação. Por que isso? Porque a gente precisa que esse profissional, no caso o Business Owner, tenha uma visão sistêmica de todos os elementos, não somente do negócio, mas da solução, de processos, das pessoas. Ele precisa entender o todo, ele precisa ser capaz de influenciar essa transformação. Então, por isso eu quero mostrar o que a gente enxerga como responsabilidades e autoridades do Business Owner a partir desse modelo de conceitos essenciais e ver se ajuda vocês na formação do Business Owner, tá? Vamos lá. Deem uma olhada no diagrama que aparece para vocês aí. Business Owner em foco, como eu vou chamar aqui agora, tá? Olha só, eu uso o homem vitruviano para representar esse líder de negócio. Por que eu uso isso? Porque são 6 elementos que vão compor esse diagrama, tá? Do Business Analysis Core Concept Model, como vocês podem ver ali embaixo. E esses 6 elementos, eles são interdependentes, não existe um que é mais importante do que o outro. Todos precisam ter uma simetria perfeita no processo de análise, porque senão eu vou ficar tendencioso a algum ponto e eu não vou ser tão eficaz na análise da estratégia de mudança do meu problema de negócios. Deixa eu mostrar os 3 primeiros elementos que compõem um triângulo, que eu costumo chamar o triângulo da cultura organizacional aqui. Claro que cultura não são somente esses 3 elementos, mas ele faz referência a um contexto, as partes interessadas ou as pessoas e a percepção de valor, ao valor, as crenças e valores dessas pessoas sobre aquele contexto. Então, olha o desafio de um líder de negócios, de um business owner, diante desse triângulo. Primeiro, o Business Owner, ele representa um contexto específico de negócio no ambiente organizacional. Então, dificilmente o BO vai ser o CEO, vai ser o dono da empresa. Ele vai ser alguém de uma liderança intermediária que vai ter a responsabilidade de conduzir esse processo de mudança na perspectiva de negócios. Então, por isso ele é um líder de negócio, ele lidera a evolução do negócio naquele contexto. Eu quero ressaltar o lidera a evolução, porque a gente não quer profissionais aqui que só fiquem focados na operação. Entreguem o job description deles, ou seja, suas atividades diárias, cotidianas. Não é isso. A gente quer alguém que realmente, a gente falou antes, que quer alguém visionário, algum coach que realmente trabalhe na evolução, na transformação do ambiente de negócios. E para isso, olha só, ele se torna a principal parte interessada em seu contexto de negócio, mas não necessariamente o patrocinador de um programa ou iniciativa. Então eu já estou referindo aqui que o Business Owner provavelmente atua numa liderança intermediária, mas indo já para uma mais alta gestão, porque ele precisa ter autoridade sobre esse contexto, ok? Mas não necessariamente ser o sponsor, como eu já falei anteriormente, mas pode ser, tá? O Business Owner ajuda a coordenar os esforços com outros departamentos e organizações, além de gerenciar conflitos de interesse entre as partes. Afinal de contas, são pessoas, como eu apresento ali. Quem é do mundo de gerenciamento de projetos vai dizer assim, opa, mas isso aí é responsabilidade do gerente de projetos. Pois é, eu digo, lembrem que eu já falei anteriormente que ele tipicamente é um líder de programa, de um programa que existem vários projetos embaixo da sua responsabilidade, várias iniciativas de negócio para fazer essa transformação, essa evolução do ambiente de negócio do qual ele é responsável. Assim como a análise de negócios é uma competência para o Business Owner, gerenciamento de projetos também é uma competência, mas não vou chamá-lo de gerente de projetos, tá? Ele tem esses 2 elementos em relação a partes interessadas. Vamos para a percepção de valor? O
Business Owner representa as expectativas das partes interessadas e os interesses dos acionistas. Ou seja, ele realmente tem que dominar, ele tem que compreender a percepção de valor, não somente das partes interessadas, mas eu costumo dizer sempre das partes desinteressadas. Porque em alguns momentos a gente vê que nós temos inimigos contra o nosso projeto e a gente precisa gerenciar esses conflitos, trabalhar com eles em relação a isso. Então a gente realmente precisa entender qual a percepção de valor daquelas partes sobre o cenário atual e o cenário futuro desejado sobre o contexto. E por fim ali, ele é o responsável final pelos resultados de negócio e retorno de investimento das iniciativas sobre seu escopo, tá? Sobre o contexto que ele é responsável. O que vocês acham desse triângulo com esses três elementos? Eu digo sempre que um business owner com maestria no seu papel, ele é capaz de fazer um storytelling, ou seja, vou traduzir aqui, contar uma história realmente inspiradora sobre o contexto, as partes e a percepção de valor. Ele é capaz de mostrar o quanto a empresa está perdendo ou deixando de ganhar no cenário atual e qual é o cenário futuro, desejado, alinhado, sem conflitos, com todos aqueles que participarão do processo de mudança. É difícil a gente encontrar isso, mas é isso que a gente precisa que ele seja capaz de fazer. Vamos para o próximo triângulo, que são os outros três elementos de análise. Diante disso, o que a gente espera que o Business Owner reconheça e entenda? A gente espera que ele entenda que novas capacidades são as reais necessidades para o crescimento do negócio e a conquista de vantagens competitivas. Não é pedir recurso, não é sair pedindo um RP, não é sair implantando um CRM, vou pedir um relatório novo, não é isso. Não é isso. Ele precisa entender que novas capacidades, vou fazer uma referência aqui à série anterior do Pure Care Model, quando eu falo um vídeo todo dedicado a capacidades, eu falo que tipicamente capacidades de negócio são tomar decisões mais assertivas, rápidas, ser mais eficiente, eficaz, gerar novas oportunidades, garantir compliance, mitigar riscos. Só essas 6 aqui, basicamente resume todas as possíveis capacidades que qualquer iniciativa vai trabalhar em cima. Então, o Business Owner, ele não tem que entrar com um discurso de feature, com um discurso de solução imediato. Ele tem que entrar com um discurso de o que nos impede de crescer, principalmente exponencialmente, que é o nosso foco sempre aqui de crescimento exponencial sustentável. O que está nos impedindo? Não é a falta de recurso, é o gap de capacidade, e é isso que ele precisa entender. Por isso, ele precisa dominar a estratégia geral da organização e apontar, e só, desculpe, voltando aqui, dominar a estratégia geral da organização, porque preferencialmente ele deve ter participado na cocriação dessa estratégia e apontar as necessidades de mudança no seu contexto de negócio, principalmente orquestradas, sincronizada com outras áreas, outras iniciativas de outros business owners, ou seja, ele não pode sair correndo, que a gente fala sempre no Lean, no pensamento enxuto, em busca de uma otimização local, só do seu ambiente de negócio. Ele tem que estar orquestrado com o todo, por isso que ele tem que dominar a estratégia e apontar as necessidades alinhadas com ela, certo? Vamos adiante, olha só, de posse das necessidades e todos entendendo que é o verdadeiro problema de negócio, o Business Owner ele entende que recursos, que são as soluções, devem suportar as capacidades de negócio que ele liderou a identificação, que ele realmente apontou como as cruciais para o crescimento e a conquista de vantagens competitivas. Gente, eu falo sempre, solução, recurso, produto. Quando a gente olha produtos digitais, sistemas de tecnologia da informação, são recursos que vão suportar as capacidades de crescer o resultado, percepção de valor. Então o Business Owner tem que entender isso e tem que orientar a equipe de desenvolvimento ou de produto para a entrega da solução, certa no momento certo. E eu costumo dizer, na quantidade certa, não é isso? E quando eu falo no momento certo, não é nem antecipar e o negócio não ser capaz de assimilar, nem tardiamente que a gente
perdeu o custo da oportunidade, tá? Então, esse é um ponto que a gente começa a observar e principalmente agora diferencia um business owner de um product owner. A solução não é somente produto, muito menos só o software, só o produto digital. A solução contempla mudanças de processo, capacitação de pessoas, mudança de regras de negócio, adaptação, possivelmente até a mudança do modelo de negócio. Eu costumo dizer que alguma solução tem descontinuações de produto, descontinuação do negócio. Então, o business owner, por isso que ele não é apegado ao produto, ele não lidera o produto, porque pode ser um desafio muito grande ter um product owner tendo que liderar a descontinuação do seu produto. Já um business owner pode executar isso sim, porque é o melhor para o negócio. Então, esse é o aspecto do BO enquanto business coach, que eu falo sempre, está aqui, tá? Aqui. No necessidades e contexto, a gente já começa a puxar o lado mais visionário dele. Agora vamos para o último elemento, mudanças. Tá? Mudanças, que tem a ver com a evolução da organização. O BO lidera a estratégia de evolução, ou seja, as suas mudanças no contexto de negócio, no seu contexto de negócio. Então, ele vai liderar. E aí vem aquele discurso, gente, projetos, é o PO que vai fazer isso. Não, gente, Product Owner lidera produto. A gente vê que ele não tem autoridade, foge às vezes da alçada, do escopo total dele de fazer o rollout, de implantar lá no ambiente de negócios. Ele não consegue ter influência para fazer isso e por isso que muitos projetos, mesmo já com uma cultura ágil, não dão certo. Porque falta alguém que seja do business, responsável pela entrega dessa mudança, pela estratégia, o fracionar, dividir para conquistar e entregar em doses homeopáticas ou não, mas todo o processo de evolução organizacional. E olha só, ele lidera a execução da estratégia. Então, assim como ele lidera a estratégia de evolução, ele tem que liderar a execução, a implantação naquele contexto. Por isso é que ele é o principal responsável pelos resultados e retorno de investimento. Vejam esses 6 elementos e pensem agora, quem dentro da organização de vocês, nas iniciativas de vocês, consegue assumir esse papel de fato, sem estar 100% na operação, dedicando um tempo para essa análise da estratégia, para essa governança de execução da estratégia e realmente botar a sua mão no fogo, vou usar um termo agora, uma comparação assim, botar a sua mão no fogo pelo resultado do negócio, o resultado da transformação. Porque eu já falei várias vezes e vou continuar repetindo, não adianta olhar para o time de desenvolvimento e dizer, cadê o resultado, cadê o resultado? O time está entregando feature, ele não consegue ver o resultado. O business owner tem o resultado na sua mão, ele tem que puxar uma governança, ele tem que puxar isso e esse vai ser o tema do próximo episódio. Nós vamos trazer, tá bom, diante de tudo isso que a gente falou até agora, quais são as principais práticas que o business owner deveria ter no seu dia a dia? E agora vem um ponto, não é só no seu dia a dia, é no ciclo diário, semanal, mensal, trimestral e até anual. Vocês já pensaram nisso? Ele tem que estar na operação, na tática e na estratégia de negócios, tá? Espero que tenha sido útil esse contexto, tenha ajudado vocês a consolidar esse papel aqui e que vocês tenham um grande sucesso lá nas iniciativas de vocês, tá? Até o próximo episódio. Um abraço.